Hoje a gente vai falar sobre arte conceitual e, curiosamente, o texto que eu separei, boa tarde, Kaique, curiosamente o texto que eu separei, ele é um retorno ao primeiro texto que nós vimos lá, quando a gente falou sobre Marcel Duchamp e dadaísmo, né? É muito interessante. A gente fecha o ciclo, essa, essas expressões da arte contemporânea, né, que se iniciaram lá com o dadaísmo, com o Marcel Duchamp. Hoje, na arte conceitual, a gente faz meio que um retorno ao, ao Marcel Duchamp. Vamos ao texto, então, que aí depois eu vou ter que fazer aqui uma manobra, porque eu percebi que na conta que eu estou aqui, que o governo. Essa conta, né, que da escola, ela não permite mais a gente acessar o YouTube. Então eu tenho que entrar na outra conta para poder transmitir para vocês o vídeo que eu encontrei, mas é rapidinho. Tá chegando mais gente aí, boa tarde para quem está chegando. Só estou avisando, falando que sobre o texto que a gente vai ler hoje, que é, na verdade, como essa é a última aula do o terceiro bimestre, é um retorno, quer dizer, quase que um retorno lá, só estou falando de novo do Marcel Duchamp, né? A gente vai fechar a aula, essa aula desse terceiro bimestre, com uma referência à primeira aula. Vamos lá, o texto já está aí para vocês. Ó, arte conceitual, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Então, o Robert Smith cita o William Curing. E depois temos aquele movimento artístico de um só homem, Marcel Duchamp. Para mim, um movimento verdadeiramente moderno, porque subentende que cada artista pode fazer o que pensa que deve fazer. Um movimento para cada pessoa e aberto a todos. A gente já percebeu, tivemos já a possibilidade de entender que depois, né, a partir do século XX, com as transformações sociais, a gente vai ter uma pulverização, né, o conhecimento, né, todos os acontecimentos vão se refletir na arte, e por isso que é tão difícil a gente entender essa arte do nosso tempo, a arte contemporânea, porque o mundo está se movimentando uma velocidade muito grande, né, das transformações nas ciências, né, transformações sociais, e aí a arte vai fazer um olhar também e vai começar a questionar as maneiras anteriores em que o artista olhava para o mundo, né? Em meados da década de 60, teve início um Vale Tudo em arte que durou cerca de uma década. Esse Vale Tudo, conhecido como arte conceitual ou de ideias ou de informação, junto com um certo número de tendências afins, rotuladas variadamente como arte corporal, arte performática e arte narrativa, fazia parte de uma rejeição geral desse artigo de luxo único, permanente e, no entanto, portátil, e assim infinitamente vendável, que é o tradicional objeto de arte. A gente viu lá, né, com o Marcelo Duchamp, que ele coloca em questão o quadro tradicional pintado, né, para contemplar, e pega um objeto já pronto e coloca no museu, fazendo esse questionamento do tradicional objeto de arte. No lugar dele, surgiu uma ênfase sem precedentes nas ideias em, sobre e em torno da arte e de tudo mais, uma vasta e desordenada gama de informações, de temas e de interesses não facilmente contidos num só objeto, mas transmitida mais apropriadamente por propostas escritas, fotografias, documentos, mapas, filmes e vídeo, pelo uso que os artistas faziam de seus próprios corpos e, sobretudo, da própria linguagem. Então, aí, é só nesse trechinho aí, a gente consegue perceber o tanto da multiplicidade de usos da arte, sobretudo fazendo uma crítica à questão do belo. Não tem mais essa coisa da beleza, né? O feio e o bonito e o feio está tudo misturado, né? Porque na verdade a ideia da arte contemporânea é criar uma sensação no espectador. Inclusive a gente vai ter propostas de participação do espectador, né? Para completar a obra, né? A obra é completa pelo espectador. Na verdade, a obra de arte contemporânea ela quer se aproximar da vida.
ela não idealiza mais uma vida, né? Oh, que coisa, né? Paisagens lindas, nada disso. Traz para o espaço do museu a sujeira, essa coisa, a esquizofrenia, né? Pensa, pô, melhor imagem que a gente tem assim do mundo que a gente vive hoje, né? Um caos no trânsito. Então, por exemplo, na música, né? Você traz para a música o som da buzina, a sonoridade, a paisagem sonora do caos, né? Do caos do trânsito. A arte contemporânea, pelo menos a arte, na verdade, ela vai pensar o seu tempo. Então, aqui nesse trecho, ele fala dessa multiplicidade. Né? O resultado foi uma espécie de arte que tinha, independentemente da forma que adotou ou não adotou, uma existência mais completa e mais complexa nas mentes dos artistas e de seu público, o que exigia uma nova espécie de atenção e de participação mental por parte do espectador. E ao desprezar a consubstanciação no objeto artístico singular, buscava alternativas para o espaço circunscrito da galeria de arte e para o sistema de mercado do mundo da arte. Então, foi o que eu falei antes. O próprio espaço do museu ele é subvertido. Né? Então, por exemplo, tem um livro eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas é Ruínas do Museu, que esse autor, Douglas Cream, acho que é Douglas Cream, é contemporâneo, ele fala que o museu já não consegue guardar, ou ele não é mais depositário, ele não consegue ser depositário de uma arte que é feita agora, né? Porque naquele espaço o artista contemporâneo quer falar, ele quer trazer a rua para dentro do museu. Na verdade, é como se colocasse o museu fora. O museu vira uma obra de arte, né? Como se fosse já ultrapassado, né? Esse fenômeno representou a plena floração de ideias que foram, em sua maior parte, apresentadas por um único artista, Marcel Duchamp, já em 1917, no século XX já. Nesse ano, Duchamp, um jovem artista francês que afirmava estar mais interessado nas ideias do que no produto final, pegou um mictório comum, assinou Hermut e apresentou como peça de escultura intitulada Fonte, uma exposição que estava ajudando a organizar em Nova York. Seus colegas rejeitaram essa obra e, assim procedendo, ajudaram a fazer do ready-made, né, que é o objeto, né, objeto pronto, de Duchamp, como ele o chamou, talvez a quintessência da obra de arte protoconceitual e uma das primeiras a questionar deliberada e irreverentemente seu próprio status como arte. Além do contexto multifacetado de exposições, critérios críticos e expectativas do público que lhe tinham tradicionalmente conferido esses status. Depois do ready-made de Duchamp, a arte nunca mais voltou a ser a mesma. Como ele, o ato criativo foi reduzido a um nível espantosamente rudimentar. É a decisão singular, intelectual e largamente aleatória de chamar arte a esse ou aquele objeto ou atividade. Então, um gesto, né? Um gesto pode ser considerado uma obra de arte. Duchamp deu a entender que a arte podia existir fora dos veículos convencionais. Então, os museus, como eu falei aí, né? Quando eu citei o livro do Douglas Crimp, A Ruína dos Zeus, está dentro dessa ideia, né? E manuais da pintura e da escultura. E para além das considerações do gosto, né? Seu ponto de vista era que a arte relacionava-se, desculpe, mais com as intenções do artista do que com qualquer coisa que ele fizesse com as próprias mãos ou sentisse a respeito da beleza. Então, esse texto introdutório que é bem curtinho, eu achei legal trabalhar só esse textinho, já dá uma ideia para a gente de todas essas expressões que nós vimos nas aulas anteriores, né? Nós estudamos o dadaísmo, a gente viu o cubismo, a gente viu o surrealismo. Qual mais que nós vimos? Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui esse livrinho, até que eu usei esse livrinho aqui, bem interessante. Eu anotei aqui os que nós vimos já. Então, nós vimos o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, nós vimos a arte pop, o minimalismo, nós falamos sobre o impressionismo, que na verdade seria a primeira, antes de todas essas, né, o impressionismo, que vai abrir as portas para esses movimentos. E hoje estamos falando da arte conceitual. Então, vamos ao vídeo.
Se vocês tiverem algum comentário a fazer, façam agora, que aí vai dar tempo também de eu ir buscando o outro canal. Eu não vou sair daqui, não, mas eu vou entrar de novo aqui por um outro lugar. Eu continuo ouvindo vocês. Se quiser falar aí, por favor. Eu tô tranquilo, professor. Beleza, mas tem alguma. Como é que foi esse percurso aí que a gente fez nesse bimestre aí? O que vocês acharam? Tinham visto já nessa perspectiva, todas essas expressões? Não, Não. não. Foi uma outra perspectiva que a gente teve, mas foi tranquilo de entender, de verdade. Uhum. Isso é importante. Mas é importante saber, né, de onde vem essa. Como é que funciona isso, né? Porque não é aleatório, não é uma coisa de. Tem tem um porquê, né? É que eu estou procurando aqui o. Onde é que está? Que eu coloquei. Acho que é aqui. Tá aqui. Entrarei com outra conta. Vocês vão me ver duplamente aí no Meet. Aí agora eu tenho que me autorizar. E aqui. Agora vou ficar com duas vozes na cabeça. Pera aí. Deixa eu ver se sai. Opa, vou ter que sair da outra conta. Pera aí. Agora sim. Vamos lá, então. Vamos pro vídeo. Já está aqui o vídeo aqui. O vídeo é bem ilustrativo, assim, bem explicativo. Hoje nós vamos entender o que é arte conceitual, rejeitando as tradições artísticas estabelecidas. A arte conceitual surgiu na Europa e nos Estados Unidos durante a década de 1960 e ainda ela é praticada. Ela nunca foi um movimento coeso, mas abrange vários tipos de arte. Os artistas conceituais, eles insistem que a beleza visual e a técnica deixaram de ser importantes e eles acreditam que as ideias, elas têm mais valor na arte moderna do que as habilidades tradicionais. Com a origem no dadaísmo, surgido quase 50 anos antes, os seus conceitos vão da seriedade ao escandaloso, do excêntrico ao cômico. Esses artistas conceituais, eles costumam estar envolvidos com outros movimentos, como a arte povera, a arte performática, a videoarte e a land art, por exemplo. Eles geralmente desprezam os materiais e desprezam também as abordagens convencionais, produzindo obras temporárias que rompem com uma ideia de arte colecionável. Muitas obras de arte conceitual comentam a sociedade e muitas envolvem os espectadores. Selling Snake, por exemplo, da artista feminista Jenny Houser, é uma instalação de grandes proporções que utiliza vários tipos de materiais. Ela compreende um longo letreiro de neon que lembra uma cobra e se move por uma fita de LED presa ao teto. Fragmentos de textos em alemão e inglês exploram a noção de poder, de opressão e de medo. Um dos fatos bem relevantes para a gente relembrar aí sobre a arte conceitual é que ela de fato começou lá com os ready-mades do Duchamp.
e ela se desenvolveu com a pintura de Magritte, de 1928, mais ou menos, a 1929, A Traição das Imagens, pois ambos questionavam as noções da arte em voga. A abordagem ela se tornou bem mais difundida durante as décadas de 60 e 70, quando a arte conceitual ela se tornou um movimento, mas ela nunca teve um grupo coeso de artistas ou manifestos, ou até um rígido período temporal. Os principais artistas que nós podemos citar são o Joseph Kosuth, o Michael Craig Martin, Félix González Torres, Martin Creed e Gillian Wearing. Claro, existem vários outros artistas também que trabalham com essa ideia de arte conceitual. Portanto, recapitulando, o que seria a arte conceitual? A arte conceitual está baseada na ideia de que o conceito por trás do trabalho é muito mais importante do que a própria estética do objeto. Esse movimento ele prioriza a ideia em detrimento do visual. Está respaldado na concepção de que a essência da arte é a sua própria definição. A arte conceitual, ela considera a linguagem o seu principal material artístico e, além disso, critica a crença de que os valores estéticos possam se sustentar por si mesmos, e ela propõe uma autonomia da obra. Quais seriam as principais características da arte conceitual? Ela apresenta características distintas e complementares. Podemos citar algumas, como a importância do conceito, a valorização do conceito, das ideias e dos pensamentos, sendo eles mais importantes do que o objeto e a sua representação física. A estética não é o principal. A estética, ela fica fora do foco, deixando de ser uma prioridade. Há também um rompimento com o formalismo. Por meio da contracultura, a arte conceitual, ela movimenta-se contra o status quo da arte e ela possui um objetivo de inovação. O caráter eclético no uso dos materiais e recursos, com a utilização de vídeos, instalações artísticas, performances, fotografias, textos e colagens, eles fazem parte de alguns dos possíveis materiais utilizados. A outra característica é a valorização da arte figurativa, também o desenvolvimento significativo de outras formas de expressão, como o grafite, a arte postal. Também utiliza a ironia e a sátira. As obras são feitas com o intuito de explorar e denunciar também. O artista ele visa explorar, questionar e denunciar a realidade, usando principalmente temas sociais, políticos e econômicos. A definição de limites do fazer artístico baseado em o que é arte. A arte conceitual também cultua a anti-arte por meio de um radicalismo, Os artistas promovem uma revolução nessas formas convencionais de fazer arte. Há também uma popularização da arte como meio de difusão de mensagens. A crítica ao mercado da arte e ao consumo também está presente. Outra coisa muito presente é a contrariedade ao minimalismo artístico. E também há um desapego do artista em relação à obra. E, por fim, como característica, a gente também pode citar que há um estímulo à participação do público. Isso é muito presente na arte conceitual. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Bem explicativo o vídeo, enquanto o vídeo estava rolando, eu consegui encontrar o livro que eu citei, consegui não errar, porque esse livro eu li no mestrado faz muito tempo já, que é exatamente esse, Douglas Crimp, sobre as ruínas do museu. Vou ler aqui para vocês só o trechinho que ele diz aqui, que é na contracapa. Ele diz o seguinte: o que determina o sentido de uma obra de arte? Será que ele reside perpetuamente dentro da obra? Ou será continuamente construído e reconstruído de fora para dentro, através do modo pelo qual a obra é apresentada?
A transformação histórica que levou do objeto autônomo modernista à crítica pós-modernista das instituições da obra de arte no contexto discursivo é o tema dos ensaios de Douglas Crimp e das fotografias de Louis Lauer em Sobre as Ruínas do Museu. Tomando o museu como instituição paradigmática do modernismo artístico, Crump estuda suas origens históricas e suas atuais transformações. O novo paradigma do pós-modernismo é metodicamente definido através de análises das atividades artísticas entendidas de modo amplo, não só as atividades dos artistas, mas também dos críticos e curadores, das exposições internacionais e museus novos ou reformados. Então, esse livro aqui é de 2005, né? Então ele tá pensando sobre todas essas transformações e todos esses movimentos, expressões da arte contemporânea que vão influenciar, inclusive, na ideia de museu, né? Então, se ninguém quer comentar, vamos ao formulário. Temos 3 questões para vocês fazerem. Nosso último formulário, né? E para quem não fez aí, os formulários anteriores estão todos postados lá. Vou colocar isso também no mesmo lugar, né? Todos os formulários, para vocês fazerem Professor, aí até quinta-feira. Oi? boa tarde. É sobre os formulários, se eu não me engano, de filosofia. Eu não consegui abrir, porque como você tinha colocado um tempo neles, eu não Hum. consigo mais abrir. Não, mas acho que eles estão abertos, a não ser que você já tenha feito. Se você fez, vai aparecer para Não, teve vocês. uns que eu não fiz. Eu vou mexer de novo, mas eles estão. Eu deixei, tá, tão liberados para fazer. Vou dar uma olhada de novo. Peraí, eu vou pegar o de hoje, de arte, depois vejo lá o de filosofia. Tenho quase certeza que não fechei, deixei tudo aberto lá. Pode ser que um ou outro eu tenha. Inclusive o Miguel me perguntou. Peraí. Esse aqui é o de hoje, de arte. Vou botar aí agora. Eu vou ler para vocês. Então, a primeira questão. Acho que todas essas imagens que estão aqui apareceram no vídeo. A obra de Joseph Kucht, ela comentou isso no vídeo, né, desse artista, data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira. Então ele está colocando em questão o objeto, né, que pode ser mostrado de várias formas. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação, já que a arte não é a realidade, mas uma representação dela, fundamenta-se na repetição construindo variações, não se define, pois depende da interpretação do fruidor, resiste ao tempo, beneficiada por múltiplas formas de registro, ou redesenha a verdade aproximando-se das definições lexicais. Questão número 2. As figuras acima são ilustrações da arte conceitual que situa a ideia de uma obra artística acima da própria obra e se utiliza de diferentes meios e linguagens para transmitir significados. Nessa arte, são comuns as fotografias e os textos escritos, seguidos por vídeos, mapas e diagramas. Assinale a opção em que se apresentam, respectivamente, os nomes dos artistas, autores dessas 3 obras acima, que participaram ou influenciaram esse movimento. Então, na ordem aí, né? Piero Manzoni, Marcel Duchamp, Salvador Dalí, Joseph Cousteau, Piero Manzoni e Marcel Duchamp, Joseph Cousteau, Leonardo da Vinci e Piero Manzoni, Marcel Duchamp, Piero Manzoni e Leonardo da Vinci, Picasso, Piero Manzoni e Salvador Dalí. Essa questão também está dada. Na exposição A Artista Está Presente, no MoMA, em Nova York, a performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março até 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas,
Ela repetia a mesma postura, sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. Então, a citação: o texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha à tendência contemporânea e se caracteriza pela. Eu até falei durante o texto, eu até mencionei. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra o museu, abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público, redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas, negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage, aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Então, 3 questões aí para vocês responderem. E depois eu vou ver, Lana, lá se os formulários estão fechados ou abertos. Enquanto isso, aguardo. Nós temos aqui 16. Aqui, opa, não. 17 pessoas. Vamos então. Estou aguardando a resposta de vocês. Atividade de arte. Como combinamos, esses formulários são avaliativos. Né? Aqui, como é que eu estou fazendo? Obrigado aí, Adri. Como é que eu estou fazendo? Eu somo os pontos que vocês fazem e divido por 4. Tem pessoal de outra escola aqui, peraí. Vocês estão cansados, né? Estou sabendo. Stephanie Luara já mandou aqui. Isaac, Murta. Muito bem. João Gabriel. Muito bem, obrigado. João Gabriel Lima. Kaique já mandou. Beleza. Maria Alissa, muito bem, obrigado. Os resultados estão bons, estão bons. A galera está acertando bem. Aqui já é outra escola. Kaique já mandou. João Gabriel. Isaac. Stephanie. Guilherme, muito bem, obrigado. Marlon, aí, muito bem, obrigado. Nada, tá tranquilo. Aí, André, valeu. Rebeca, muito bem, obrigado. Rebeca já foi. Marcos Vinícius, obrigado. Isadora, muito obrigado. Ana Gabriele, gratíssima. Celso, meu chegou aí? Gente, o professor caiu. Acho que sim, o vídeo travou. Ah, tá. Como é que fez uma pergunta das pessoas? Cara de...
Eu só entrei para dizer que caí lá no computador e que tem um formulário sem nome. Não sei de quem é. Celso não chegou aí? Isabela, deixa eu ver aqui, peraí. Lohan, Lana. Os últimos foram de Lohan e Lana. Será que você não colocou o nome, Isabela? Coloquei. Já sai automático quando eu boto o e-mail da plataforma. Deixa eu ver de novo aqui. Lana. João Pedro Maffei. Lohan. Sem nome. Ana Gabriele. Isadora. Marcos Vinícius. Rebeca. Andrique. Marlon. Guilherme. Fazer de Stephanie novo, Luara. professor? Isaac Murto. Não sei se vai conseguir fazer de novo. João Gabriel Lima. Vou tentar Kaique. aqui. Maria Alicia. Ana Carolina. É de outra escola. Eu acho que foi sem nome, hein? Só tá com data aqui. Posso fazer pelo meu e-mail pessoal? Faz. Ok. Tá com meu nome, tá, professor? Você não vai confundir, não. Coloca o nome, porque quem fez sem nome, como é que você não tem como saber quem é? Tá só com data, colocou a data de hoje. E gabaritou. Aí a pessoa não colocou o nome, gabaritou. Ih, foi eu, Celso. Eu vi aqui, Foi? eu coloquei só a data. Ah, então. Tá Posso vendo? fazer um outro com meu nome? Ah, não precisa. Eu anoto aqui, peraí. Ok. Ai, gente, Aqui. muito lendo. É Isabela. Uhum. Isabela de Orleans e Bragança. Não. Isabela. Fala aí. Não, professor, fala o nome todo, não. Bota só Isabela. Só tem eu na 3001. Isabela da 3001. Então Muito é isso, obrigada. meus filhos. Nada. Vocês estão liberados porque vocês vão ter simulado de matemática, não é isso? Isso aí, professor. Então, façam com tranquilidade. A gente já acabou. Quer dizer, vou deixar aberto lá os formulários até quinta-feira. Lana, eu vou dar uma olhada, mas acredito que estejam abertos. E aí, todo mundo vai ficar feliz. E aí, no quarto bimestre, a gente volta para mais os encontros. Ah, não, quarta-feira tem filosofia ainda, última aula. Sim, Beleza? beleza. Falou então, gente. Um abraço. Tchau, professor. Boa tarde pro senhor. Valeu. Tchau, professor. Valeu, Maria. Valeu, Andrique. Valeu. Valeu, Lohan. Valeu, Valeu, Marcos. Celso. Valeu, Luan. Valeu.